Alguém diz, calma, respira. Você não tinha nem levantado a voz, só tinha se posicionado com firmeza. E agora, na frente dos outros, foi carimbado na sua testa. A descontrolada, a exaltada, a emocional. Nunca, eu disse nunca, caia na armadilha de dizer, tô calma. Porque é isso que o outro quer. Diga assim, sem pressa, estou tranquila e vou prosseguir. Em uma única frase, você nomeia a tática e continua exatamente do ponto onde estava. Eu acredito que é possível, para muita gente chama isso de gaslighting, mas existe também um efeito desse tipo de manipulaçãozinha, esse tipo de escrotidãozinha que está para além do gaslighting. Oi, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pelo Unifesp. Essa é a Lisiane, eu vou deixar o arroba dela para vocês e agora vamos falar um pouco sobre essa coisa das representações sociais e do estigma. Para falar sobre isso, eu quero tomar como base Moscovici e a teoria das representações sociais, além de Erving Goffman e a teoria dos estigmas. Por que eu estou falando isso? Porque quando esse tipo de coisa acontece, e é claro que a situação que ela indicou é classicamente uma situação que mulheres tendem a passar mais, né? Esse estereótipo da mulher emocional, que se exalta por qualquer coisa, etc. Só que situações que atuam sob esse mesmo modelo acontecem à torta e à direito, de diversas maneiras, de diversas formas, com todo mundo. E isso é algo meio que cotidiano nessas pequenas manipulações diárias. E se por um lado isso talvez faça com que a pessoa que está sendo alvo desse tipo de questionamento se questione sobre a sua própria sanidade, se de fato está ou não calma, se está se apresentando como alguém que está exaltado ou não, que de repente a própria pessoa acaba se encolhendo porque de repente percebe ou considera, acredita em quem está falando e considera que está sendo exaltada, se isso pode acontecer, tem uma outra parte também que eu acho interessante. Num dado momento do vídeo, a Lisiane diz, né, na frente dos outros. E eu acho que os outros é algo interessante. Porque não tem como isso dar certo sem ter uma certa conivência de quem está em volta. Sem que, de repente, o estigma também seja algo que é praticado pelas pessoas que estão em volta. Quero dizer o seguinte, o Moscovici vai falar que representações sociais, elas acontecem e se reproduzem através da comunicação entre as pessoas, principalmente, né? As pessoas dialogam, conversam, escutam, falam e a função da representação social, uma das funções, é tornar o não familiar em algo familiar. A representação social vai fazer com que uma ideia seja associada a uma imagem diretamente. No momento em que o sujeito diz, você é descontrolada, e isso é comprado pelos outros que estão em volta, a representação ela foi feita. E essa representação se transforma num estigma, na verdade, né? Ela vira um estigma. A pessoa que é o alvo disso passa a ser lidada enquanto uma estigmatizada, aliás. Estigma é o tipo de marca que pode ou não ser visível, que pode ou não ser apresentável diretamente, imediatamente, mas que, na prática, vai fazer com que a pessoa que é estigmatizada tenha relações com algum nível ali de carga negativa com as outras pessoas. A pessoa estigmatizada é aquela que as outras pessoas talvez não tenham tanta confiança, talvez não coloquem tanta credibilidade, talvez não vejam enquanto uma parceira horizontal de diálogo, de relação, de manter um laço social. A pessoa estigmatizada é aquela que vai ser tratada de um jeito diferencial negativo. E eu trago aqui uma pergunta que vale a pena pensar. Por que geralmente a pessoa que é o alvo do comentário, você está sendo descontrolada, vou usar sempre esse exemplo, né? Tende a ser aquela que é mais afetada pela dinâmica inteira e não exatamente quem está falando isso. Porque a pessoa que está falando, ela também poderia ser facilmente categorizada como uma manipuladora. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. As pessoas, elas não são bobas, elas sabem reconhecer essas coisas.
Mas por que geralmente nessa dinâmica, pegando esta dinâmica clássica, né, da mulher descontrolada e do homem racional, né, por que justamente vai cair sobre a vítima isso? E eu até estenderia para outras dinâmicas, né, porque geralmente quando alguém faz algum tipo de micromanipulação desse tipo, cai sobre a vítima a necessidade de se provar como aquela que não é aquilo que foi dito. Esses preconceitos, que são representações sociais do que é um homem, do que é uma mulher, do que é, sei lá, uma pessoa neurodivergente, um autista, do que é uma pessoa que, sei lá, é cadeirante, N coisas, N imagens diferentes, elas circulam pela nossa sociedade. E a tendência é que essas pequenas manipulações aconteçam trazendo essas representações justamente para a superfície, para que a gente se apoie nela para saber com quem que a gente está lidando. A representação social do soberbo e do humilde, por aí vai, né? Não se trata só de categorias sociais de opressão, não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando aqui é que se esse tipo de situação aconteceu, talvez o alvo esteja inserido num contexto em que resposta nenhuma vale a pena. Quando eu digo resposta nenhuma vale a pena, claro que eu não estou dizendo o que você tem que fazer da sua vida, né? Faça o que quiser. O ponto é, resposta nenhuma será eficiente para quebrar essa dinâmica. Por quê? Como eu disse, se tem a figura do outro, a dinâmica só funciona quando o outro também está participando, engajado nela. Dessa maneira, se o outro também está engajado nela, foi criada uma situação de todos contra um, por exemplo, falando no popular aqui. Nessa situação de todos contra um, não tem o que fazer. A derrota, ela está sempre presente. No momento em que a representação social ela vai para a superfície e ela passa a ser aquilo que vai intermediar o olhar do outro sobre você, por exemplo, caso você tenha sido alvo disso, nesse momento, meio que qualquer forma de interação social já foi quebrada. O estigma foi posto, o desrespeito já foi colocado. E é nesse momento que o desrespeito já foi colocado, é nesse momento que vale a pena compreender se, de repente, a tua própria dignidade não está sendo destruída, né, ao conviver em círculos sociais que realizam esse tipo de coisa. Tudo bem?